estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast DCM Conecta, direto da feira Glass South America e Esquadria Show. E nós estamos aqui falando sobre digitalização na construção civil, esse gerenciamento da digitalização. E hoje eu estou com um convidado mais do que especial, porque além de vir aqui contribuir, compartilhar com vocês, ele é meu sócio, eu que sou a Ana, fundadora da UI, ele também é o cofundador. E a gente vai contar um pouco dessa história, mas da visão dele de arquiteto, já que a minha formação é engenharia, a dele é arquitetura, como funciona essa integração um pouco aí dentro do universo BIM, dentro do universo de projetos entre engenharia e arquitetura. Mas sem mais delongas, eu vou chamá-lo aqui e vou deixar ele se apresentar e falar um pouquinho mais sobre a formação dele e a empresa que ele participa hoje. Então, Guilherme, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Ana. Agradeço. Vamos lá, minha querida. Se apresenta aí, cara. Então, eu sou Guilherme Feijó, sou arquiteto de formação. Hoje eu contribuo de uma maneira diferente para a arquitetura. Não estou fazendo projetos de arquitetura, mas estou contribuindo para a arquitetura na área de complementares. Na UI, a gente trabalha com projetos de estrutura e instalações em BIM, focado em atender principalmente arquitetos. Nós já temos aí mais de 150 arquitetos atendidos em 18 estados do Brasil. E a minha missão aqui é trazer a visão do arquiteto para dentro da engenharia. A Ana, quando me convidou, ela trouxe uma dor da arquitetura, que era a comunicação, que era a engenharia entender o que se estava se passando por dentro da arquitetura e ter a missão da engenharia buscar pelo resultado que o arquiteto está trazendo para o cliente dele, que ele está ouvindo os anseios. Então a gente tem essa conversa já desde 2017, quando formamos a empresa, e para justamente valorizar a arquitetura com a engenharia. Legal, então, deixa eu entender. Então, tu não faz projeto arquitetônico. Não faço projeto arquitetônico. E o arquiteto que está envolvido em projetos complementares, mas para trazer o respeito a essa arquitetura. Esse é o teu trabalho ali, resumindo tudo que tu falou aqui para o pessoal deixar bem claro esse negócio. Exatamente. E a minha missão aqui não exatamente é fazer o projeto de instalações ou estrutural, mas é trazer a cultura da valorização da arquitetura pela engenharia. A gente diz dentro da nossa marca, do brand da UI, a UI que é onde ligado, UI de nós, que é uma engenharia mais humana. Então a minha missão é levar essa cultura para os nossos colaboradores, para os nossos champions, que é os engenheiros que trabalham com a gente dentro dessa nossa rede colaborativa de engenharia, para eles terem esse entendimento. Que não é, eu pego aqui e faço o meu trabalho. Que isso é a essência do BIM já de início. O BIM não é só a tecnologia, mas o BIM é a metodologia e um conceito de trabalho. E esse conceito de trabalho fica extremamente fortalecido quando a engenharia entende o papel da arquitetura e entende o seu papel com a arquitetura. Legal. Então eu entendi que é um I ali o teu papel, entendi que trabalha com complementares, mas explica isso de como a gente, assim, como é que é atender o arquiteto? O arquiteto é o foco, como é que funciona essa dinâmica lá dentro da empresa? Bacana. A gente tem um gráfico lá na empresa para ensinar essa cultura para o nosso time, que é o arquiteto como maestro da obra. Então, nesse gráfico, quando a gente fala de mercado colaborativo entre arquitetura e engenharia, a gente mostra primeiro o que não é o mercado colaborativo. Então, lá está lá, o arquiteto está aqui num ponto, aí está o cliente numa outra ponta, o engenheiro na outra ponta, o engenheiro de obra na outra ponta, o fornecedor em outra ponta, e dependendo até do tipo de obra, lá está lá o incorporador ou o corretor, e essas pontas estão totalmente desconexas. No mercado colaborativo e onde a gente tem que o arquiteto é o maestro da obra, o arquiteto está ligando todos esses atores, o cliente, as ideias, os anseios dele, com a engenharia, e depois com a parte de obra, com os fornecedores. Então, e nessa dinâmica é que nós vamos trabalhando e vamos entendendo e vamos fortalecendo ela. Legal, então quer dizer que a UI, ela foca nessa prestação de serviço, nessa colaboração com o arquiteto, ela busca os parceiros, arquitetos e escritórios de arquitetura. Exatamente. Então hoje, inclusive, quando nós estamos buscando novos parceiros arquitetos, nós buscamos realmente o arquiteto que está trabalhando com projetos, principalmente hoje no nosso nicho, que é de casas de médio e alto padrão, e trabalhando com um projeto para casa nesse sentido, e a gente entra para ser o departamento BIM do escritório de arquitetura. Ah, legal. Contribuindo, então, com os complementares e com toda a visão BIM que a gente tem para potencializar o trabalho do arquiteto. Entendi, bacana. Então o arquiteto é o parceirão. O arquiteto é o parceirão. Isso aí.
Tá, e deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a empresa nasceu, você falou em 2017 ali, né? Exato. A empresa já nasceu nesse mundo BIM? Não, a empresa não nasceu nesse mundo BIM. Nasceu no modo clássico. No modo clássico. Não, e o que fez a empresa buscar essa, né, trazer o BIM para dentro do escritório, né? Porque deve ter sido uma migração aí que não é totalmente simples, buscar isso, mudar. Como é que foi o porquê que fizeram isso? Essa história é muito legal. Então, assim, a empresa, né, começou eu e você, e ela foi evoluindo, foi crescendo, foi trazendo mais pessoas. E em 2018 a gente fez uma viagem aqui para São Paulo para visitar uma FEICOM. E na FEICOM a gente foi ao stand da AutoQI e vimos a proposta da AutoQI para o BIM. Isso encantou a gente. Depois, durante a feira, a gente visitou outros stands, eu não lembro agora se foi o Senai ou o Sesc, ou... Senai. O Senai, isso. E o Senai estava tendo um painel dentro do stand deles falando sobre BIM, era bem novidade. E eu lembro bem ainda deles falando assim, olha, que interessante, vocês estão em Santa Catarina, sabe que a promotoria do estado de Santa Catarina acabou de passar aqui, eles têm muito interesse e parece que eles são pioneiros em implantar a análise de projetos de órgãos públicos pelo BIM. A gente, pô, que interessante, né? Que isso parece ser realmente algo promissor. Voltamos ao stand da AutoQI, fizemos uma negociação na época, etc., e embarcamos e compramos os softwares deles em BIM, eles que também são vanguardistas no BIM, para os softwares de engenharia. E aí, ok, levamos para casa e começamos. E a gente entendeu na época que era só comprar o software. O software é muito importante, o software tem que estar alinhado com a mesma cultura, mas não é só isso. Então a gente começou um pouco de dar isso para frente, né? Você tem que entender o conceito do BIM, implantar, e aí depois necessariamente o software. Mas tudo bem, a gente começou errado, e a gente atrasou muito contrato na época, foi muito engraçado um dia que a gente estava lá com um painel com 100 projetos no board, e a gente, e agora o que a gente faz, né? Aí a gente saiu, negociou prazo, a gente não deu migué em ninguém, a gente negociou prazo por prazo, botamos a situação, e a gente não desistiu no BIM naquela hora, que seria o passo mais fácil. Mas a gente entendeu, não tem mais volta. Não, a obra não merece um projeto que não pensou na obra. Porque, cara, papel aceita tudo, mas obra não. Então a gente tem que fazer um projeto de complementares que favoreça o melhor custo-benefício, o resultado que o arquiteto também está pensando no projeto arquitetônico dele para o cliente dele. É o sucesso da obra. E aí a gente, naquele momento, foi um ponto de virada, porque a gente negociou, os clientes entenderam, não foi fácil, mas foi extremamente maduro o processo para a gente. E dali a gente começou a implantar o BIM e a estudar mais sobre o assunto. Daí um colaborador nosso, o Júlio, ele foi fazer também uma pós em gestão BIM. Então ele virou um BIM Manager. Então todo esse conhecimento começou a estruturar a nossa empresa. E ali, por 2020, quando veio a pandemia, a gente começou a preparar treinamentos para a nossa equipe. De graça. O pessoal que estava começando a colaborar com a gente estava treinando. Ok, vamos lá, a gente precisa formar pessoas nisso. E, inclusive, depois disso, isso acabou virando um treinamento formalizado, que é o Let's Bora BIM, onde a gente abre para engenheiros de todo o Brasil poderem entrar, aprenderem, até eventualmente virarem membros da nossa equipe lá no futuro. Porque a gente entende que a gente não pode ficar aqui dentro da nossa casa só isso. Todo esse conhecimento, toda essa transformação, toda a dor que a gente passou, a gente pode passar por outros, como escritório de engenharia, mas também histórias de arquitetura. Por isso que a gente diz que nós podemos ser departamento BIM de história de arquitetura. Porque a nossa bagagem ajuda muito, não só pelo conhecimento BIM, mas pelo nosso foco em valorizar a arquitetura, que valoriza a obra. Ou seja, tu falou que tudo começou nessa jornada na FEICOM em 2018. Então, já estão em 6 anos nessa maturidade do BIM aí, colhendo, né? Já passando por perrengue, já arrumando o que tinha que arrumar. E acredito que já conseguiram ver positivo, negativo, soluções, melhorias, contínuas, tudo que teve que acontecer. Agora, quando foi implementado o BIM aí, daí, Guilherme, dentro da empresa, pensando na parceria com o arquiteto, né? Isso estreitou mais, distanciou mais aquela questão de colaboração que tu falou. Como é que ficou esse relacionamento com o escritório de arquitetura a partir disso? Bacana. Ele estreita mais, porque o BIM exige mais trocas. Não necessariamente o BIM vai deixar o projeto mais rápido, ele vai deixar o projeto muito mais certeiro e uma obra mais rápida. Então o retorno financeiro para o cliente é muito grande. E
a relação acaba melhorando porque a gente consegue enxergar essas interferências. Então imagina, modo clássico. Pega lá o projeto, faço no máximo uma sobreposição de planta com arquitetura. Lá no CAD. No CAD. Decido por mim mesmo aqui, onde tem que acontecer as coisas. Pilar aqui, a shaft aqui e vambora. Aí chega lá na obra e a surpresa aparece. Como é que fica a arquitetura com isso? Como é que o cliente que tinha uma imagem da arquitetura, de repente apareceu outra situação, outra interferência? Como assim vou ter que me decidir isso agora? E quanto tempo isso vai demorar na obra? Essa decisão, esse retrabalho, esse desgosto. Por que isso não pode ser antes? E aí, com o BIM e com esse processo que nós montamos na UI, de fazer a gente tem inclusive várias fases. Uma fase inicial que a gente chama de boas-vindas, que é uma recepção com o arquiteto e entender o projeto de arquitetura e já começar a pensar nessa compatibilização. Isso é BIM. E isso potencializa muito em ter um flow mais fácil. E depois nossos parceiros começam a entender também o nosso fluxo de trabalho, os nossos checklists, e começam a incorporar e a evoluir os seus projetos arquitetônicos dentro dos conceitos da engenharia que o BIM está potencializando. Ou seja, Guilherme, deixa eu ver se eu entendi aqui para o público que também que está pensando em dar esse primeiro passo do BIM. Tal. O BIM, ele tem muito mais a ver com, pelo que eu estou entendendo, comunicação, né? E a forma de pensar o projeto. Um fluxo desse pensar projeto, que pode ser que mude. E claro, daí em sequência entram as ferramentas e a tecnologia para te otimizar o tempo, para te ganhar produtividade, para evitar ruído talvez dessa comunicação nesse processo todo. Mas o BIM, às vezes eu vejo muita gente falando, o BIM é um software, o BIM é uma tecnologia. Não, não é tecnologia. É muito mais um método e um fluxo, certo? Pelo tudo que tu me explanou aqui, eu acho que deu para ficar mais claro dessa forma, correto? É um conceito. É um conceito. É um conceito de trabalho. Tá. Ô, Guilherme, e hoje, né, que estás aí trabalhando, então evoluiu com o BIM, estreitou parceria com os arquitetos, como é que é essa procura do BIM, assim? Mercado, vamos falar de mercado de trabalho, tanto para arquitetura como para engenharia. Tá saturado o mercado de trabalho de quem faz BIM? Tem oportunidade? Como é que tu enxerga isso? O mercado em BIM para arquitetura está extremamente aberto. Hoje na UI, a gente ainda recebe uma média de 60% a 70% dos projetos ainda não em BIM da arquitetura. A gente recebe a arquitetura muito em CAD / SketchUp. Não impede a gente entregar a nossa parte em BIM, mas não potencializa tanto o resultado final. Uhum. Então, o que a gente entende? Ainda um mar azul, oceano azul, para arquitetos que focarem em trabalhar nessa metodologia e com tecnologia BIM. Uhum. Isso está muito claro, né? E aí hoje é legal que a gente está nesse lounge aqui do DCM e é bacana trazer essa história do DCM, né? Que é Digital Construction Management. O que é isso? Né? É um formato de tecnologia para apoiar o BIM. Tem o famoso RP, que usa muitas obras, que conecta o material com orçamento, etc. Mas não, o DCM é a tua gestão BIM no teu escritório. Que a arquitetura pode ter muito. Inclusive, a AutoQI, que está apoiando aqui esse espaço, tem hoje ferramentas BIM para justamente apoiar o arquiteto nessa gestão de informação e projetos dentro do seu escritório. Na verdade, eu até vou, acho que entender assim que não é nem apoiar o arquiteto, apoiar o engenheiro, é apoiar o empreendimento, o sucesso daquele empreendimento. Porque fica todo mundo conectado ali, né, Guilherme? O arquiteto, o engenheiro, o fornecedor, o construtor, que seja, a incorporadora, tá todo mundo num ambiente, numa plataforma, e aí com isso a gente ganha tempo, diminui ruído e faz o sucesso da obra acontecer. Perfeito, isso aí. Né? No mercado de arquitetura, você viu, um dado que você falou interessante foi o seguinte: hoje aí 60%, 70% dos projetos que chegam de arquitetura lá não estão ainda dentro da metodologia BIM. E, gente, eu vi um mercado ainda se abrindo com isso. Hoje a gente já vê o parceiro, os nossos clientes, nossos arquitetos, prestando o serviço de, legal, a arquitetura não chegou em BIM, daí a construtora vai lá e contrata aqueles que trocam para BIM para fazer uma modelagem e compatibilização disso. Eles fazem isso não até com o intuito de abrir mercado para modelagem, mas com o intuito de abrir a porta para aquele cliente incorporador futuro, né? Aí vai lá, faz uma modelagem, faz uma compatibilização e a partir daquele momento a construtora começa a desistir do projeto 2D para ficar no projeto BIM, ali no projeto com informações. Então hoje tem um mercado de modelagem, um mercado de compatibilização, um mercado de projeto de arquitetura, só em cima do BIM. Perfeito. Né? Então tem muita possibilidade, tem pouca gente no mercado.
Hoje os clientes que procuram vocês, Guilherme, os arquitetos que vêm, que batem na porta da 1i ali para pedir uma conversa, conhecer como é que é o serviço, fazer uma cotação, eles vêm por causa já do BIM, eles já vêm com uma demanda dessa, ou eles confundem já com uma empresa normal e vêm procurar qualquer tipo de normal clássica, vamos dizer assim, né? E vêm procurar somente um projeto, um CAD, uma prancha de CAD? Não. É legal que a autoridade BIM, ela se expande no mercado, e hoje a gente já tem vários parceiros procurando a gente por causa dessa expertise. E eu vejo parceiros arquitetos que têm essa expertise receber clientes que estão procurando isso. Então já tem toda uma amarração, né? Do BIM sendo um chamariz, um diferencial para o escritório, seja de arquitetura, de engenharia, que vai prestar o serviço. E o mais legal, não é só construtores e incorporadores que estão procurando. O cliente pessoa física que vai construir sua casa também. O BIM é para o cliente pessoa física que vai construir a sua casa. De certeza. E ele está procurando, ele está vendo vídeo na internet, ele está vendo como é que funciona, ele está pensando como é que vai ser essa construção. E se você entra também com esse diferencial que vai trazer benefício para a obra dele, tu traz muito mais valor para o seu projeto. A gente tem um case de um cliente nosso lá de Balneário Camboriú, que a cliente chegou lá no escritório de arquitetura, uma pessoa física para construir a casa dela, e ela falou, eu quero contratar, mas é no tal do BIM? Ou seja, a cliente não sabia direito o que era BIM, mas ela já tinha entendido que o BIM ia trazer assertividade de prazo e econômica que ela queria ter na obra dela. O BIM ia ter respostas, o BIM ia ter informação. Então ela não entendia, gente, processo de BIM nenhum, mas ela sabia que ela tinha que contratar em BIM. Ela não sabe internamente, lá nos bastidores, né, o que acontece para ter o BIM, mas o palco, a visão ali, ela já queria daquilo. E ela só contratou no final... O arquiteto, nosso parceiro, fechou o projeto com ela, a gente foi fazer os complementares, porque tinha esse pacote BIM ali. Então, quem não estava fazendo isso, não teve nela, ela já tirou como opção do orçamento dela. Uma cliente pessoa física, que não era da área. Então, assim, existe muita oportunidade ali. Guilherme, se tu pudesse pensar, Guilherme, falando aqui para os nossos parceiros arquitetos aqui, que o Clube Casa Design tá, né, também fez esse lounge aqui maravilhoso para a gente poder estar compartilhando esse assunto aqui, trazendo... Se você pudesse pensar, o que traz de ganho num escritório de arquitetura? Eu sei que, né, a gente não está ali na área de arquitetura, mas a gente colabora bastante. O que tu acredita que o BIM pode trazer para esse escritório? Primeiro ponto é mais valor agregado para o seu projeto. Estou falando em cobrar mais. Boa. Ok? É o primeiro ponto. O segundo é a otimização de trabalho. O fluxo na arquitetura fica mais célere, pelas vantagens que os softwares de arquitetura trazem na hora de estar fazendo o modelo e de poder testar e validar esse modelo. E já tem, inclusive, próximos passos de IA, né, que a gente viu até na palestra de anteontem do Juan, do escritório Zaha Hadid, mostrando como é que eles usam IA, algoritmos, para estressar modelos. E isso é pela conexão que já tem com o BIM. O BIM é essa ponte. Outra questão, além desse fluxo de trabalho, é a diminuição de retrabalho. Né? Porque, essa é boa. Porque você, nesse fluxo com o escritório de engenharia que já trabalha em BIM, e agora, né, valorizando o nosso trabalho aqui, que a gente já tem como engenharia esse tópico, esse fluxo fica mais adequado, a gente enxerga melhor as interferências, e lá na frente tu não tem um retrabalho desnecessário. E aí valorizasse de novo mais uma vez o teu projeto. Tu ganhou na tua hora de trabalho. Menos horas dispendiadas, porque tu não tem esse trabalho desnecessário, que somente comigo tu consegue enxergar essas interferências. Legal. Nosso tempo aqui está finalizando, o Guilherme já foi aqui sinalizado para mim. Eu vou te pedir para dar dois conselhos finais aí. Primeiro, o que tu aconselharia para uma pessoa que não está no mundo BIM, um arquiteto que não está no mundo BIM, tem o escritório dele, né, tem um arquiteto autônomo, como um primeiro passo, vamos lá, um passo suave, algo que ele possa buscar, mas para ele sair da inércia, para ele, né, dizer, eu vou dar um primeiro movimento em prol do BIM. Primeiro passo é não ter medo. Boa. Bastante gente tem medo e fala, ai meu Deus, mas eu vou ter que gastar aquele tempo todo. Mas será que eu preciso mesmo? Eu não quero mais, né? Não dá mais tempo para eu tirar tempo para isso. Começa de pouco em pouco. Bota na agenda 1 hora por dia para estudar o assunto. Tem várias empresas de tecnologia que apoiam. Não é apenas uma. A gente tem um vídeo no nosso canal do YouTube, que tem uma piadinha assim, ó. BIM é Revit ou Revit é BIM? Não é apenas o Revit. Né? Revit é uma tecnologia da Autodesk legal, bacana, mas tem o ArchiCAD da Graphisoft, a própria AutoQI,
tem várias ferramentas que podem colaborar com o escritório de arquitetura na parte BIM. Então, abrir primeiro também para não ficar apenas dentro de uma ferramenta, né? Conhecer o que tem no mercado, conversar com seus colegas para isso. E depois que escolher uma, vai de cabeça. Vai de cabeça, o melhor software é aquele que usa bem, né? E começar a implantar de pouco em pouco o escritório. Se tu fizer um escritório já mais maduro, com mais tempo de estrada... Eu ia te dizer o segundo conselho. O primeiro é para quem estava querendo entrar. É isso, né? Então, assim, não tenha medo. Não tenha medo e comece, nem que seja estudando, buscando, testando, falando com gente que já implementou. Hoje tem muito conteúdo aí também para si. O Clube Casa aqui, ó, fazendo um baita podcast, conteúdo só sobre o tema. Então, gente, dá para estudar, vai com fé, né? E não volta atrás. E por último, agora eu ia te dizer, e um conselho para aquele escritório que já está mais maduro, já deu os primeiros passos no BIM, já está com a arquitetura em BIM, qual seria o próximo passo dele agora? Bacana. Já está com a arquitetura em BIM. Já está com a arquitetura, já está começando a colher os frutos do BIM na arquitetura. Precisa de um parceiro de engenharia que trabalha em BIM de verdade. Não é o que a gente chama de BIM Hollywood na engenharia, não. É o BIM de verdade. Que se preocupa com o modelo de engenharia que vai conversar com a sua arquitetura. E nós, da Engenharia, estamos aqui em aberto para isso. Se você entrar lá no nosso Instagram, @somosonwi, ONWE, né? On de ligado e de nós, somos ONWE. Você pode chamar lá nós no direct, que a gente pode conversar com você, tirar as dúvidas, ver como é que você pode potencializar o BIM no seu escritório, seja você está no início dessa estrada ou já mais maduro nessa jornada, e vem trocar uma ideia com a gente. A gente pode ser o braço BIM do seu escritório, potencializando a entrega para o seu cliente, fazendo uma engenharia que fortalece a sua arquitetura. Sem mais delongas, o melhor conselho que eu vi até agora aqui nesse podcast. Então é isso, Guilherme, obrigado pela tua participação aí. Pessoal, estamos encerrando mais esse episódio, espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Guilherme, por ter compartilhado aqui a tua visão e o teu conhecimento. E bora para mais um episódio que vai rolar aí. Obrigado, pessoal, pela audiência de vocês. Valeu, pessoal.